senhores, é o seguinte, hoje nós vamos começar a falar de física quântica. Estão preparados? Ontem nós encerramos, né, as correções das listas aí de relatividade e agora vamos para a física quântica. Eu fiz uma montagemzinha aqui, ó. Preparei aqui uma apresentação para vocês. Deixa eu abrir aqui. Hoje nós vamos falar assim apenas do desenvolvimento histórico da física quântica, tá? Então a gente não vai, a gente vai passar por cima, de maneira bem superficial, por alguns assuntos que nós vamos estudar detalhadamente, tá bom? Eu só quero te mostrar aqui como é que foi, né, as principais contribuições para a física quântica, tá bom? Isso daqui desde... peraí que o negócio não tá passando, não. Oh, aí, ficou bonito, hein? Vocês estão vendo aí tudo certo, Zerano, beleza? Aham. Então tá bom. Então, assim, nós vamos aqui passar de maneira bem superficial, tá? Só vou comentar as contribuições aí dos físicos para a física quântica. Isso aqui começa em 1900 e vai até 1930, mais ou menos, tá bom? 1935, por aí. Tá? Então, é um período muito curto que teve uma enorme evolução aí para a física, tá bom? Vamos lá, então? Bom, essa historinha aí, ela começa com uma frase muito legal aí, né, numa palestra aí que Lord Kelvin disse. Olha só o que ele falou, senhores. Isso aí em 1900, tá bom? Olha só, agora não há mais nada de novo para ser descoberto pela física. Tudo o que nos resta são medições cada vez mais precisas. Olha só o que esse cara falou em 1900, senhores. O Lord Kelvin, na verdade ele chamava Kelvin não, tá, gente? Ele se chamava William Thomson, que foi um grande físico inglês, que venceu aí ganhou, né, o prêmio Nobel por suas contribuições, tá bom? E ele era um cara de muita influência e olha o que ele falou, que a física estava pronta. No século, mais ou menos 1900, os físicos realmente achavam que estava tudo pronto. A física explicava tudo, tudo. Não tinha mais nada de novo para descobrir. E você imagina, né? Hoje, gente, hoje, né? Quanto tempo depois? A gente tem um monte de problemas, fenômenos que ninguém entende, ninguém sabe explicar. Hoje. E a galera naquela época achava que estava pronta, hein? Mas aí, ainda nessa palestra, esse aqui é o Thompson, olha só. É o William Thomson. Ele gostava de ser chamado de Lord Kelvin, tá? Por isso que todos os livros aí falam apenas de Kelvin. É o Kelvin da temperatura, tá bom? Olha só. E ainda nessa palestra ele disse o seguinte: ô gente, tá tudo pronto, mas só tem dois probleminhas que a gente não sabe explicar, não. Que a gente não entende direito, não. Mas ele colocou esses probleminhas, sabe? Tipo assim, isso é coisa que coisa simples, tá? Daqui a uns dias a gente vai explicar isso daqui. Isso na palestra dele. Sabe quais eram esses probleminhas? Olha só. O primeiro, o resultado nulo do experimento de Maxwell-Morley. Isso aqui nós estudamos, lembra lá em relatividade, o interferômetro de Maxwell-Morley, né, que conforme a relatividade de Galileu, era para acontecer interferência com a luz, certo? Mas não teve interferência, o que parecia que a luz tinha a mesma velocidade para qualquer observador. Né? Depois, pouco tempo depois, foi Einstein que formulou aqueles dois postulados que nós estudamos. Ou seja, gente, um dos probleminhas aqui que o Kelvin se referia era o nascimento da relatividade. Olha que coisa louca, hein? E o outro probleminha, sabe o que era? Radiação de corpo negro. Tinha esse probleminha aqui que a galera não entende, não conseguia explicar. Os resultados experimentais divergiam muito da teoria clássica, tá? Que era da lei de Wien, que explicava a intensidade da radiação emitida por um corpo quando era aquecido. Isso aqui nós vamos estudar, tá? O Maxwell-Morley nós já estudamos e a radiação de corpo negro eu vou explicar melhor para vocês, tá bom? Gente, está acompanhando aí tudo certo, tudo bonitinho? Eu escutei um negócio muito baixo aqui que eu nem sei o que é. Sim. Então tá bom, então vamos continuar aqui. Muito bem. E
naquela época, né? Quer dizer, até hoje, o que é a física clássica? O que é a física clássica, gente? É a física ali de Newton, né? As leis de Newton, as equações de Maxwell do eletromagnetismo, tá? Isso aí é o que a gente chama de física clássica, tá bom? Tirando aí, né, a relatividade e a física quântica que a gente está começando a estudar. Então, até hoje, a física clássica ela não consegue explicar alguns problemas. Quais são eles? Olha só. Primeiro, efeito fotoelétrico. Senhores, Einstein ganhou o Nobel por explicar esse cara aqui, né? Apesar de todo mundo, quando a gente fala em Einstein, né? A primeira teoria assim, né, que vem na cabeça das pessoas é o quê? Relatividade, né? Que é a maior, é, é, como é que eu posso dizer? Foi a maior contribuição de Einstein, né? Mas ele ganhou o Nobel por explicar o efeito fotoelétrico, né? Isso em 1905 ele publica 4 artigos que revolucionaram a física, né? Um deles era o efeito fotoelétrico, tá? O efeito fotoelétrico ele já tinha sido observado, mas a galera não conseguia explicar o que estava acontecendo, tá? Esse cara aqui a gente vai ter uma aula só para entender isso aqui. Isso aqui é a matéria nossa de física quântica que nós vamos estudar, efeito fotoelétrico, tá? Aqui, mas só para você ter uma ideia, o que acontece? Quando a luz incide em um metal, ela consegue arrancar elétrons desse metal. Olha que coisa louca, gente. A luz bate no metal e arranca, ela empurra e arranca elétrons desse metal. Tá? Isso aqui serve para quê? Tudo isso aqui que eu vou te ensinar, gente, tem aplicações diretas aí, tá? Que acho que todo mundo deve ter em casa aplicações dessas coisas que eu vou te contar hoje. É sério, todo mundo deve ter. Tá? Isso aqui é usado aonde, por exemplo, o efeito fotoelétrico? Ele é utilizado em células fotovoltaicas, que é aplicado em sensor de presença. Já viu aqueles tipo elevador? Você entra no elevador, a luz acende. Já viu? Banheiro, né? Você entra no banheiro, a luz acende sozinha, né? Aquilo ali é um sensor fotovoltaico, um relé fotovoltaico. Ele funciona a partir do efeito fotoelétrico, né? Outra aplicação, células fotovoltaicas, né? Energia solar, que está sendo muito utilizado hoje em dia, né? Os diodos fotovoltaicos, né? Que pega a energia solar e transforma em elétrica. Então isso aí tudo foi graças ao Nobel aí de Einstein. Esse artigo publicado em 1905 explicava o efeito fotoelétrico. Beleza? E o efeito, vocês vão ver, né, na nossa aula de efeito fotoelétrico, que se a gente aplicar o conhecimento clássico, o resultado do efeito fotoelétrico, ele não bate com as previsões da física clássica. Tá? Diverge muito aqui, tá bom? Outra coisa que a física clássica não consegue explicar, uma coisa chamada espectro discreto. Para a gente entender, gente, a física quântica aqui, a gente vai precisar muito desse cara aqui. Que parada é essa? Espectro discreto. Olha só, imagina você ter uma lâmpada aqui incandescente, tá? Quando você passa num prisma a luz proveniente aí da lâmpada incandescente, aparece um espectro contínuo, ou seja, todas as cores visíveis, certo, senhores? Isso aqui nós estudamos em ótica, né? O espectro eletromagnético, né? O que contínuo quer dizer? Que não tem falhas, né? É analógico, né? Não é discreto, é contínuo, entende? Tem uma diferença grande em ser analógico e digital, né? O que é o analógico? É o contínuo. O que é o digital? É o discreto, tá? E quando você, olha só que legal, pegava um gás quente, né? Ao invés aqui da lâmpada incandescente, né? A lâmpada incandescente é um tungstênio. Você esquenta o tungstênio, esquenta, ele emite isso aqui. Quando você pega um gás e esquenta ele, diferente, né? Aqui é sólido, aqui é gás, beleza? Quando você esquenta o gás, ele emite luz, né? Tem várias lâmpadas de gás aí que vocês já devem ter visto, né? Igual a lâmpada fluorescente, né? Então você esquenta o gás, quando quando a luz passa no prisma, e aí você amplia essa luz, você não vê o espectro contínuo. Você vê algumas cores aqui, ó, tá vendo? Olha só. A gente vê essa franja aqui, ó.
vermelho, a gente vê essa daqui, né? Tem duas listrinhas aqui, tem uma aqui e algumas no azul aqui, tá vendo? Mas essas, apesar daqui aparecer outras cores, ó, mas não devia aparecer não, tá? Isso aqui pode ser pela recipiente que contém o gás, tá? Mas isso aqui não aparece. E outra coisa, olha só que legal. Quando você pega a lâmpada incandescente, né, emite luz, e essa luz passa pelo gás anterior, né, só que agora ele frio. Frio quer dizer o quê? Que ele não está emitindo luz. Tá? Antes ele estava quente, estava emitindo luz. Agora não está mais. Então essa luz proveniente da lâmpada, quando ela passa no gás, e depois você passa ela no prisma e amplia, o que você vai ver, olha que legal. Você vê todas as cores do espectro contínuo, menos as listras que antes o gás emitia. Olha que coisa louca. Você vê buracos aqui, ó, tá vendo? Olha que chique. Umas falhas, né? Na luz emitida aqui exatamente na região que o gás quente emitia. Isso daqui, a física clássica não entende isso daqui, não consegue explicar. Beleza? Gente, vocês estão aí? Tudo bonitinho? Deixa eu ver vocês aqui um tiquinho aqui. Ó, Aqui. Isabel tá com a câmera ligada até agora aí, Eu hein? tô aqui, né? Todo mundo me abandonou. Isso aí, eu quero ver até 22 de dezembro. Não, aí também não. Até 22 de dezembro, viu? A aposta é essa aí. E o resto, ele desligou tudo, né? Lomelino foi Eu vou almoçar. ligar sempre. Não, não fui almoçar, não. Tô aqui, só que não aparece, não fica me aparecendo, aí eu não vou ficar aqui de graça, não. Ah, tá, fica aparecendo, eu desliguei, né? Então dá uma, isso aí. Miserando também lá, falar, dormir um montequinho. Não, eu tô aqui, Fábio, você só não tá me vendo, mas eu tô, eu juro. Ah. Ô, Jean, um cara que eu gosto muito dele aqui tá desaparecido, Jean, o Nelson. Ninguém tem notícia do Nelson, não? Vocês conversam com ele, não? Já faz um tempo que eu não converso com o Nelson. Ah, pô, vocês mandam mensagem pra ele, vazou. Fabrício, falando pra você aparecer lá, ó. Saudade do seu, hein? Manda mensagem pra ele lá. Cara legal, bicho. Vamos lá então, vamos continuar. Ó. Outro problema. Ô, gente, vocês podem comentar aqui, viu? Fazer perguntas também, tá? Apesar da gente estar vendo aqui um desenvolvimento histórico, tá? Mas pode perguntar e comentar aqui, beleza? Outra coisa sensacional, gente, que a física clássica não explica, não consegue entender, é a estabilidade do átomo. Porque se você aplica os conhecimentos de física clássica no modelo atômico, ele não funciona. Pra você ter ideia, assim, classicamente o átomo deveria sobreviver, né, vamos assim dizer, por 1 segundo mais ou menos. Olha que coisa louca. Por que, professor, o átomo ele deveria ser instável? Bom, vocês vê o modelo atômico em química, né, naquela matéria lá de se fazer sabão, mas vocês vão ver aqui em física quântica que, assim, tudo da química, tudo, sério mesmo, tem a tabela periódica. Quem inventou foi, quem descobriu, né? Quem escreveu o comportamento todo aí foi a física quântica. Tá? Os caras eram todos físicos. Mas vocês vê os modelos, né, atômicos lá, e aparece o núcleo, né, com carga positiva e os elétrons orbitando. Mas você nunca parou para pensar, tipo assim, professor, mas positivo atrai negativo, véio? Então por que o elétron não cai lá dentro? O elétron tinha que cair lá no núcleo, ele é atraído pelo núcleo. E outra coisa, olha só que legal, vocês vão aprender no terceiro ano, tá? Que carga elétrica, quando ela é acelerada, imagina se aplica uma força aqui, né, nessa carga elétrica, sabe o que acontece com ela? Ela emite radiação. Radiações são produzidas assim, aceleração de carga elétrica. Então olha só que legal. Se o elétron ele fica orbitando o núcleo, ele sofre uma força. Qual força, gente? Como é que chama? Vamos ver se alguém fala comigo aqui. Como é que chama a força aqui necessária para o elétron orbitar o núcleo? Alguém? Hoje, ninguém quer tentar não? Talvez estava pensando. Para ter trajetória circular precisa de quê? Alguém falou no chat centrípeta. Isso! Você tem que ter força Fato. centrípeta.
Muito bem, Arthurzinho. Você precisa de aceleração centrípeta. Pô, mas aí o negócio não tá batendo não, sabe por quê? Se o elétron sofre aceleração centrípeta, o meu celular me notificou aqui da mensagem de Arthurzinho. Tem bom dia da Giovana, do Érico, bom dia, meus queridos. O Arthur disse centrípeta aqui. Então, se o elétron sofre aceleração, o que ele vai emitir, galera? Radiação. Certo? Porque carga elétrica, quando é acelerada, emite radiação. Mas se o elétron está emitindo radiação, ele está perdendo o quê? Energia. E se ele perde energia, o que tem que acontecer com ele? Reduzir velocidade. Mas se ele reduz velocidade, o que acontece com o raio da órbita dele? Reduz, porque lembra a aceleração centrípeta? É V2 sobre R. Se ele perde velocidade, é energia cinética para emitir radiação, o raio tem que reduzir. Concorda comigo? Então, ele deveria cair dentro do núcleo. Mas a natureza existe, né? Os átomos estão aí. E sabe quanto tempo os átomos têm, gente? Os átomos foram criados em aproximadamente 13,6 bilhões de anos. É a idade dos átomos. Olha que legal, cara. Bom, e pela física clássica eles deveriam existir um segundo, mas tem muito tempo que eles existem, né? Então a física clássica tinha problemas. Ela não conseguia explicar a estabilidade do átomo. E aí, por que será que o elétron não cai no núcleo? Por que será? Muito bem. Outro problema sem resposta. Esse daqui, cara, isso daqui foi o nascimento da física quântica, esse cara aqui. Olha que loucura isso aqui, gente. Primeiro, vamos entender o que é um corpo negro. Tá? Não leva essa palavra aqui no sentido literal, não. Tá? Não quer dizer que ele tem que ser escuro, não. Viu? Por quê? Essa palavra aqui, né, corpo negro, ela está associada com corpos que absorvem toda a radiação que chega até ele. Tá? Então ele não reflete nada. Chega nele, ele absorve tudo. Porque lembra, a gente estudou isso em óptica, lembra? Os objetos que na cor preta significa o quê? Que eles absorvem todas as cores, não reflete nenhuma, não foi isso que a gente viu? Pois é, mas é claro que a gente fez uma aproximação, né? Porque se você tem uma superfície aí próxima de você que você vê ela preta, ela tende a absorver muita coisa, mas ela reflete um pouquinho. Tá? E quando a gente fala corpo negro, ele absorve tudo, não reflete nada. Então, por exemplo, que é um bom exemplo de corpo negro, que aproxima muito de corpo negro, o Sol. Que é esse, você está zoando? O Sol é um corpo negro? É um bom corpo negro. Por quê? Se você comparar a radiação que o Sol emite com a que ele reflete, que é isso, cara? A radiação que ele emite é infinitamente maior do que a radiação que ele reflete. Então é uma excelente aproximação você falar que o Sol é um corpo negro, porque ele absorve tudo, reflete praticamente nada. Né? Qual luz o Sol poderia refletir? Das estrelas. E as estrelas estão longe com força. A intensidade da luz delas que chega no Sol é extremamente pequeno comparado com a radiação que o Sol emite. Tá? Então isso aí é corpo negro. Beleza? É um corpo aí que absorve tudo, não reflete nada. E aí o que acontece? Por que o corpo negro ele é muito importante? Se você imagina que tem um corpo negro, tá? Se você aquecer ele, aquece, ele começa a emitir radiação, né? Então tudo que está saindo dele de radiação é devido ao aquecimento, não é reflexão, entende? Mas por que quando você aquece um corpo ele emite radiação? Lembra que carga elétrica quando é acelerada emite radiação? Pois é, e lembra que temperatura é a agitação das partículas? Pois é, quando você aquece ele a temperatura aumenta, as partículas ficam mais agitadas, elas começam a vibrar mais intensamente. Então imagina uma partículazinha, ela vai para lá, depois vem para cá. Né? Ela sofre o quê? A aceleração. E se ela sofre aceleração, ela emite o quê? Radiação. Certo? Por isso que... Mas lembra que é carga elétrica, né? E por que uma partícula acelerada emite radiação? Vocês estudaram em química, né? Você tem
dipolos elétricos. Dipolo nem que seja induzido, mas você tem dipolos ali elétricos, cargas elétricas que serão aceleradas devido à agitação térmica e vão emitir radiação. Tudo bem? E aí, cara, o que acontece? Quando você tenta... Ah, e esse gráfico aqui primeiro, peraí. Esse gráfico aqui é intensidade da radiação emitida pelo corpo negro em função aqui, ó, na abscissa a gente tem o quê? Comprimento de onda em nanômetro, tá? Ou seja, gente, para a esquerda aqui, ó, a frequência aumenta, para a direita a frequência diminui, tudo bem? A frequência de quê? Da radiação emitida. Lembra? Nós estudamos isso aqui em ótica, né? Então, olha só que legal. Quando você pega isso aqui, é uma curva experimental, tá bom? Você faz essa experiência aqui, você vai esquentando o corpo negro e vai analisando a intensidade em função da frequência da radiação que ele está emitindo. E aí, quando você faz essa experiência, você tem essas curvas aqui, ó. Por exemplo, um corpo a 7.000 Kelvin, ele emite, ó, o violeta, tá vendo aqui? O violeta aqui, ó, nessa frequência, né, 400 nanômetros, ele emite, ó, a intensidade aqui, tá vendo, ó? De 900, aí eu não sei qual unidade, tá meio embaçada aqui, tá? E aí nessa temperatura, ó, ele emite pouquinho vermelho, tá vendo aqui? Né? Ele vai emitir também ultravioleta, né? Quando o corpo está mais frio, por exemplo, aqui, ó, 4.000 Kelvin, o pico de intensidade dele é aonde? Opa, que isso? O pico de intensidade dele, ó, é perto do verde aqui, tá vendo? Esse cara aqui é o Sol, tá? O Sol tá por aqui, ó. O pico de intensidade do Sol é no... Sabe aqueles marca-texto? O marca-texto fica aqui, não fica? Por que que o marca-texto fica aqui? Porque é a cor que a gente é mais sensível. E por que a gente é mais sensível nessa cor? Porque a gente aprendeu a comer de dia. Ou seja, a gente enxerga melhor de dia, porque a gente é mais sensível ao pico de emissão do sol que está por aqui. Por isso que a gente usa o marca-texto, que ele chama atenção, né? Você vê que a pessoa veste uma blusa daquela cor ali, parece que a pessoa está com a lâmpada, né? Carregando a lâmpada aí dentro da blusa, né? Gente, vocês estão aí, gente? Estamos. Ó, agora tô vendo que Isabela Miserante. Vocês comentaram nada não? Perguntar nada não? Oi? Aqui. É que eu me perdi um pouquinho nessa última parte. Você pode explicar Certo. isso ainda? Depois do gráfico, a explicação que você deu? Depois do gráfico? Qual parte aqui, meu querido? É que, tipo assim, eu só peguei o comecinho do gráfico, que você falou que era por temperatura, por comprimento de onda. Aí depois tudo ficou muito confuso para mim. Tá, deixa eu repetir aqui então. Aqui não é temperatura em função do comprimento de onda, não. Esse gráfico aqui, ele é experimental, né? Você vai esquentando um corpo negro, você esquenta, e analisa a intensidade das cores que ele está emitindo, tá? Então, ó, esse gráfico aqui, a ordenada aqui, a gente tem intensidade, tá, da luz em função do comprimento de onda. Então, tipo assim, ó, se você esquentar um corpo negro a 6.000 Kelvin, o violeta tem essa intensidade aqui, 450, o verde tem essa intensidade aqui, o amarelo tem essa intensidade aqui um pouquinho menor, o vermelho aqui tem essa intensidade um pouquinho menor. Entendeu o que o gráfico representa, Miserane? Entendi, Fábio. Obrigada. Nada. Muito bem. E aí o que acontece? O que tinha relacionado à intensidade da luz, né, emitida por um corpo quando aquecido, que é até conhecido como lei de Wien, né, que parte lá do modelo de Drude. Isso aqui é física clássica, né, isso aqui a gente não vai estudar, apesar de ser clássico, é física de ensino superior. Isso aqui não funcionava. Por quê? Funcionava muito bem quando você tinha baixas frequências. A curva, tá? A função matemática da lei física que descrevia a intensidade das cores em função da frequência, ela fazia isso daqui, ó. Olha que legal. A curva era desse jeito aqui, ó.
A curva ela era desse jeito, ó. A física clássica fazia isso aqui, ó. Peraí que travou aqui. Ó. Aqui, ó. Então, isso daqui representa a função matemática, né, da lei física que tinha para descrever o fenômeno. Beleza? Ou seja, ela funcionava muito bem aqui, ó. Para baixas frequências, alto comprimento de onda, funcionava bonitinho. Né? Os dados que você fazia no experimento, eles batiam exatamente com a função matemática. Funcionava bonitinho. Mas quando você tinha frequências aqui, ó, no ultravioleta, dava um resultado absurdo. Por quê? A previsão clássica mostrava que a energia seria infinita. Né? Aqui, ó, a intensidade seria infinita, porque ela sobe infinitamente. E isso não acontece. Definitivamente não acontece. Né? Quando você esquenta um corpo, ele não vai emitir energia infinita. Isso não faz sentido nenhum. Tá? Isso daqui era o probleminha que o Kelvin tinha falado lá atrás. Né? Na apresentação dele lá na palestra, ele falou assim, não, só tem 2 probleminhas. Esqueci, o experimento de Maxwell-Morley, e o segundo é esse aí de corpo negro, que a gente não entende o que acontece. Né? 2 probleminhas. Mas aí, isso daqui foi o motivo da física quântica nascer. Esse cara aqui. Olha que coisa louca. O que aconteceu, senhores? Veio, então, esse doidão aqui, Max Planck. Aí você vê cara sinistro, o olhar dele profundo, olhando, bicho. No dia 14 de dezembro de 1900, olhando para essa curva aqui, ele falou, meu Deus, a gente precisa encontrar um jeito de fazer a função matemática, a lei física, descrever o comportamento de um corpo negro aquecido. Né? Inclusive, gente, esse problema aqui ficou conhecido historicamente como catástrofe do ultravioleta. Tá? Isso aí foi o nascimento da física quântica. E sabe o que esse cara aqui fez? Max Planck, ele ficou olhando para essa curva aí e arrumou um artifício, um argumento puramente matemático. Ele estava vendo lá a função matemática e falou, eu preciso fazer a função matemática, o gráfico dela ser igual a isso daqui, ó. Ele ficar desse jeito aqui. Oh, meu Deus do céu, cadê o negócio? Opa, deu um barulho aqui, gente. Vocês estão aí? Oi, gente. Sim, estamos aqui. O time fez um barulhão esquisito aqui, vocês ouviram? Fez assim, ó, tum, tum. Aqui não deu, não. Então tá. Beleza. E aí, gente, sabe o que Planck fez? Para adequar, né, a equação matemática, a curva experimental, ele colocou que a energia ela deveria ser quantizada. Ou seja, ela não é contínua, ela é discreta. É como se fosse assim, para vocês entenderem. Eu não posso transferir qualquer quantidade de energia de um corpo para o outro. Tá? Ela é transferida em pacotes, né? Pacotinhos de energia. Como se fosse o sistema monetário. Né? O sistema monetário é quantizado. Você não consegue transferir 2,395 reais. Né? É quantizado. Você tem uma menor unidade, que é lá o 1 centavo. Apesar que eu acho que 1 centavo nem existe mais. Né? Deve ser 5 agora. Né? Então é quantizado o sistema monetário. Mesma coisa. A energia, os osciladores harmônicos, tá? O que é o oscilador harmônico? É os dipolos lá vibrando devido à temperatura e emitindo radiação. O Planck chegou e falou assim, ó, esses caras aí, eles não podem oscilar em qualquer frequência. Tem frequências específicas, igual o pêndulo, lembra, gente? Que o pêndulo vibra só em algumas frequências, trabalho de ressonância? Pois é. E aí, ele escreveu isso daqui, ó, para adequar... Ele escreveu isso daqui para adequar... Cadê minha caneta, gente? Aqui, apareceu. Ele escreveu isso daqui para adequar a função matemática à curva experimental. Esse cara aqui, ó,
O N são números inteiros, tá? 1, 2, 3, por aí vai, beleza? E o F aqui é a frequência, né? E esse cara aqui, o H, esse cara aqui que era a quantização. Hoje a gente sabe que esse número aí, ele vale 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundos. Inclusive, esse número aqui ficou conhecido como constante de Planck, né? E aí, só para você ter uma noção, como que a equação ficou? Como é que é a função matemática dessa curva aqui? Ela é desse jeito aqui, ó, tá? E nós não vamos estudar, não. Esse cara aqui não, tá? É só para você ter uma ideia como seria aquela curva, a função matemática daquela curva é essa daqui, tá? Isso daqui foi a contribuição de Planck e aqui nasceu a física quântica. Porém, aí você vê que legal, gente. O Planck, ele fez isso aqui, era apenas um artifício matemático para corrigir a curva ao resultado experimental. Mas ele não tinha atribuições físicas a isso. Ele não entendia ainda, ninguém entendia que isso representava que a energia era quantizada. Entende? Ele só fez uma adaptação matemática. Mas o que aquilo representava, ninguém sabia. E aí foi então... Primeiro, isso aqui foi uma grande contribuição, tá? O cara, lógico, ganhou o Nobel por isso. Todos aqui ganharam o Nobel, tá? Mas olha só, quando ele foi ganhar um Nobel, né, até lá, o que ele descobriu, né, que isso representava que a energia do universo era quantizada. E aí no dia do Nobel ele disse o seguinte: depois de algumas poucas semanas do mais extenuante trabalho de minha vida, a escuridão se iluminou e uma paisagem inesperada começou a descortinar. Então ele disse isso daí em 1920, quando ele ganhou o Nobel. Ou seja, ele percebeu que a energia na natureza era quantizada. Olha que coisa louca, gente. E aí veio... Gente, vocês estão aí, beleza? Fabrício, Oi. o que é descortinar? Descortinar é você conseguir visualizar, né, a paisagem nova que estava aparecendo, entendeu? Ah, tá. É como o Planck quis dizer o seguinte, né? Que ele abriu a cortina do quarto dele e viu a natureza ali como ela era, com energia quantizada, entendeu? Ah, entendi. Obrigada. Nada. E aí, o que aconteceu, cara? Logo depois, né? Einstein, ele disse o seguinte, olha que coisa legal. Pouco tempo depois. Isso para explicar o efeito fotoelétrico, tá? O Einstein teve uma grande sacada. Lembra lá que um problema que a física clássica não resolvia era o efeito fotoelétrico? Depois veio o Planck e falou que a energia é quantizada. Einstein, opa, é o que precisava. Einstein juntou as duas coisas. Falou assim, para explicar o efeito fotoelétrico, o que a gente precisa? Que a luz seja bolinhas. A luz é feita de bolinhas. E qual a energia das bolinhas? Uai, a energia que Planck nos ensinou. Energia das bolinhas HF. Opa, o negócio não está escrevendo. Energia igual HF. H, a constante de Planck. F, a frequência da luz. Gente, Einstein escreveu no artigo dele essa equação aqui no rodapé de uma das páginas do trabalho dele. Ele ganhou o Nobel por isso. Você imagina, o Nobel de Einstein foi por causa do rodapé de uma das páginas do trabalho dele, cara. Você imagina o trabalho mesmo de Einstein, né? Como é que foi? Até hoje a gente está descobrindo coisas aí de previsões de Einstein, tá? E aí Einstein consegue explicar o efeito fotoelétrico juntando a quantização da energia, ok? Com essa equação aí, E igual HF. Só que aí, né, cara, apareceu uma coisa muito estranha, que é a natureza dual da luz. Que coisa estranha era essa? A luz era já conhecida há muito tempo, experimentos que a luz mostrava resultados de ondas. Né? O que é específico de onda, gente, que nós estudamos? Que não acontece com partícula. Difração, interferência,
Não tem jeito de partícula sofrer interferência, concorda comigo? Lembra interferência, crista com vale? Como que isso vai acontecer com partícula? Não tem jeito, é só onda. E a luz sofre interferência. Inclusive é muito fácil você fazer interferência com a luz, né? Se a gente estivesse no presencial, eu fazia experimento para você com o meu laser lá, para você ver interferência com a luz, é muito fácil, né? Então a luz era onda, não tinha discussão. Mas aí Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, disse que a luz era bolinhas. E agora? Aí começa a aparecer as coisas estranhas. Por quê? Parecia que a luz era onda e partícula ao mesmo tempo. Como que uma partícula pode ser onda e uma onda pode ser partícula? Ninguém consegue visualizar isso, tá, gente? Eu sei que na medida que a gente for estudando as coisas aqui, você vai tentar desenhar na sua cabeça, mas você não vai conseguir. Imagina uma bolinha que é onda e onda que é bolinha. E até hoje ninguém conseguiu, tá? Mas é assim que funciona. Então ele percebeu que a luz tinha um caráter dual. Ela era bolinhas e era onda ao mesmo tempo. Bom, eu acho que eu vou ter que parar por aqui. Tem muita coisa ainda para falar aqui que apareceu na física quântica. Vou parar então aqui no efeito Compton. Alguém pode anotar para mim? Sim, eu anoto aqui. Uns 3, uns 4 poder anotar, porque né, vai que um falta aí, esqueceu e tal. Essa matéria é muito louca, Fabrício. Mas ainda nem começou? Nossa, eu já fico louca. Que isso, ainda não falamos de nada estranho ainda? Nossa, Fabrício. Acabou de falar que a luz é partícula e onda, não falou nada de estranho. Ai, nossa, Deus, que é Não das faz sentido coisas. nenhum isso pra mim. Como é que é? Não faz sentido nenhum isso pra mim. É, Onda e partícula, como assim? para os físicos também não. É Meu Deus. Tô sozinha. como aquele cara lá, o apresentador do Cosmos fala, né? A natureza não tem obrigação de fazer sentido para você, não. O cara tirado. Verdade. Então, deixar ser do jeito que ela quer, né? Vai saber por que ela é assim. Mas isso aí, perto das coisas estranhas que a gente vai ver, não é nada, não. Bom, gente, então anota aí, por favor. A gente vai partir do efeito Compton, né, na próxima aula, tá bom? Beijo, gente, com Deus. Quer falar alguma coisa aí, Miserane? Não. Tchau, Fabrício.